A gente volta a Brasília, reta final para 3 CPIs na Câmara dos Deputados. Bruno Pinheiro retorna aqui ao Jornal Jovem Pan. Essas investigações sobre, por exemplo, as lojas americanas, também a manipulação dos resultados esportivos, essas CPIs pouco avançaram. Agora, a grande expectativa fica por causa da CPI do MST. O texto final de Ricardo Salles entra em votação quando? Teremos ainda a história do relatório paralelo, hein, Bruno? É justamente o que você afirmou agora, uma história, uma longa história, na verdade, viu, Tiago? Que já foi lido, foi apresentado, 11 nomes que foram indiciados ali, estavam no relatório do relator Ricardo Salles e iria encerrar hoje. Hoje seria a última reunião da CPI do MST. Ela foi cancelada, não aconteceu. E aí, uma solicitação de que aconteça no dia 28, na quinta-feira. Eu cheguei a ouvir alguns nomes hoje durante o dia para tentar entender aqui. Houve uma confusão entre a oposição, na verdade, entre esses aliados e integrantes que estão na CPI do MST, que já afirmaram que se de fato o último dia for na quinta-feira, essa leitura do relatório, eles não vão estar aqui. Diversos integrantes já estarão nos seus estados, nas suas cidades. E aí isso já coloca em jogo se a CPI vai encerrar sem o relatório ou se haverá de fato esse relatório na quinta-feira. O que está dificultando é que Arthur Lira não sinalizou ainda se ele aceita estender a CPI até na quinta-feira ou não. Hoje, um pouco mais cedo, cheguei a conversar com o deputado estadual do Mato Grosso do Sul, Rodolfo Nogueira. Vamos ouvir o que ele respondeu em relação a essa reta final da CPI do MST. A expectativa é dessa prorrogação de mais 2 dias para a gente votar o relatório, né? Votar o relatório que foi lido, foi pedido vistas do relatório e, portanto, se o presidente da Câmara conceder esses 2 dias aí de prorrogação, nós vamos fazer a votação dentro da CPI na quinta-feira. Uma expectativa que é muito diferente da realidade, a gente vai continuar acompanhando. De um outro lado, uma outra investigação, a CPI sobre o esporte, as apostas esportivas, que foi um assunto que chamou muito a atenção de quem assiste o mundo do futebol em relação a interferir no resultado dos jogos. Essa CPI também encerrou hoje, nesta terça-feira, com a leitura do relatório. Acontece que houve um outro pedido de vista e aí, diante disso, seria necessário aguardar alguns dias e retomar esta outra sessão. Só que já haviam informado que se caso apresentasse um pedido de vista, isso não seria retomado. Então, diante de um cenário assim como esse, encerrou essa CPI, Tiago, realmente sem um relatório, porque ficou suspenso. O que foi aprovado foi o relatório que investiga as americanas. Essa também era uma outra CPI que estava em andamento, encerrou nesta terça-feira, relatório foi apresentado, só que de acordo com o relator, essas informações que foram recolhidas nas últimas semanas e ao longo da investigação não foi o suficiente para conseguir indicar um responsável por toda essa história e por todo esse escândalo, um rombo de 20 bilhões de reais. O relatório foi aprovado com 18 votos a favor e 8 contra. Então, o que resta resolver a vida é a CPI do MST, que até agora não tem uma sinalização de Arthur Lira e com quem eu cheguei a conversar da oposição. Se a última for na quinta-feira, diversos nomes não vão estar na Câmara dos Deputados. Pois é, Bruno Pinheiro, a gente tem que acompanhar o desenrolar dessa discussão na CPI do MST, principalmente, e você volta na nossa programação. Até já.